Ele já teve 600 mil alunos, isso mesmo, você não ouviu errado, 600 mil alunos. E fez a maioria deles sair da sala de aula simplesmente achando química a maior maravilha do mundo. Eu converso hoje com o professor Gilberto Lavras, o Giba, um ex-integrante da Seleção Paulista e Brasileira de Handebol, que hoje é considerado um dos professores de cursinho mais populares do país. Uma façanha, né, Giba, que, diga-se de passagem, você não conseguiu sozinho. É verdade. Mira, é um prazer estar aqui. Sabe, esse programa que vai para o Brasil inteiro, é legal falar um pouco de educação, que esse país é tão carente. E eu tive sempre, né, a assessoria do meu personagem, o Anta. Só que não é o Anta no sentido pejorativo. É o Anta de mostrar que todos nós temos deficiências e precisamos aguçar a busca desse conhecimento para dissipar todas essas dúvidas. E eu acho que de uma maneira bem lúdica, esse personagem interage comigo a vida inteira na parte de estudantil e na parte de ministrar aulas. Ele trabalha sempre nessa dualidade, né, para a gente poder chegar ao conhecimento. Não, vamos lá para o público entender do que estamos falando, porque o Giba, gente, ele dá aula junto com o Anta. Como é que é essa rotina, Giba? Veja, no curso pré-vestibular, por exemplo, eu vim do Ângulo, lá de São Paulo, e estou aqui no Positivo desde 1995. Qual o momento que o aluno conversa? A hora que o professor vira de costa para escrever. Nesse momento, eu faço a voz do Anta, o personagem que está na cabeça do aluno, que faz a pergunta que o aluno teria vergonha de responder. Ou de perguntar, melhor dizendo, ele teria vergonha. O Anta faz a pergunta. Então, por exemplo, ele fala assim, oi, Giba, o símbolo do ouro é a U. O cachorro que late faz a U. O quilate do cachorro tem a ver com o quilate do ouro? Não tem. A U vem de aurum, né, do latim aurum. E eu vou explicando isso e também dando uma noção de cidadania. Por quê? Você colocando, porque a piada não pode ser jogada diretamente, tem que estar relacionada com o conhecimento. Se a gente conseguir ensinar de uma forma lúdica, o aluno nunca mais esquece. Não, e o Anta vai pegando no seu pé também, não vai? Sim, ele vai falando, ô Giba, dá aula aí, eu estou pagando. Às vezes eu falo, você está pagando ou seu pai está pagando? Ele fala, ah, então tá, deixa. Porque a pessoa tem que perceber que a aula tem que pulsar na mesma frequência. Desde o curso Ângulo em São Paulo, que eu sou lá de São Paulo, paulistano, o professor Simão Feigenboy, que era o dono do Ângulo, um dos donos, ele falava pra gente assim na palestra, eu nunca mais esqueci disso. Ele falou, a aula é o seu momento mágico, professor. Prepare cada aula com o maior carinho possível. E nenhuma sala é igual. Se você interagir, e eu dou palestra chamada Educar é Conviver, você interage, nessa interação você vai perceber que os alunos são diferentes, as pessoas são diferentes. E o aluno tem que participar. Às vezes eu vejo, Mira, a pessoa fala assim, o professor fala assim, a minha aula é espetacular. Eu falo, como é que você tem certeza? Porque é o silêncio sepulcral. Silêncio não é sinônimo de compreensão. De jeito nenhum. Quantas vezes você aponta o aluno, fala, tá entendendo? Ele faz assim, tô. Às vezes não está entendendo nada. Ele fala, tô, para que o professor não pergunte mais. Então aquilo que parece uma bagunça, na verdade, é super organizado. Sim, você tem que ter a interação e o aluno tem que ter orgulho de perguntar. Ele é um participante essencial na aula junto com o professor. Então, na mesma frequência, a aula tem que pulsar na mesma frequência. E ninguém nem fica com vergonha, né, Giba? Porque não é fica. tanto... As pessoas, quem vem de fora, por exemplo, que vem muitos alunos de interior, alunos de todo o Brasil, como você mesmo já comentou, vão se soltando, tem que se soltar na marra, né? E é uma coisa interessante, por exemplo, Positivo tem alunos de todos os estados do Brasil e atualmente uns 11 países diferentes. O que acontece lá no Positivo? O aluno fica, às vezes, no início com vergonha do sotaque. Eu não deixo ter vergonha, tem que ter orgulho. A Cecília Meirelles já dizia, né? Meus pés vão pisando a terra, que é a imagem da minha vida. Tem que ter orgulho das raízes. E eu faço com que ele divulgue o seu local, a sua raiz, porque é legal ver o sotaque do Acre, o sotaque do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de São Paulo. E essa interação é fundamental. Mira, assim como na natureza prevalece a biodiversidade, a heterogeneidade das pessoas é fundamental para o sucesso na vida. Porque às vezes você pode não concordar com o time que a outra pessoa torce, o jeito da pessoa, mas numa indústria, num hospital, se o foco é o mesmo, você tem que lidar com essa diversidade. É importante o aluno perceber que ele não precisa ser igual ao outro, mas tem que respeitar toda a história do outro e não julgá-lo. Porque às vezes a pessoa, o jovem tem a tendência de julgar, falar, não gosto do cabelo daquela menina, é ridículo, não gosto disso aqui. Você não sabe tudo ou qual o passado que ela teve para estar agindo daquela maneira e se vestindo daquela maneira. Tem que ter o respeito. E o Anta faz esse papel, ele usa muito uma frase que é assim, deixa ele, Giba, é o estilo dele. É o estilo dele, cada um tem um estilo. Tanto estilo de roupa, de política, de esporte. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que o respeito tem que ser essencial e a educação é a base de tudo. Imagine numa sala com mais de 300 alunos,
Enfim, o caldeirão, né? A mistura que acontece. É, porque o jovem, quando ele entra, Mira, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: que vantagem que eu levo em ver esse cara? Porque se ele percebe que não há interesse nenhum no que o cara está falando, ele já vai para o celular escondido, já vai ali conversar com outro amigo. Ele tem que perceber, o professor tem que dar a esse aluno o verdadeiro interesse. Eu sempre comento o seguinte: no celular, se o menino está no tablet, no iPod, iPhone e tal, ele não quer intromissão do pai na hora que ele está fazendo um joguinho. E por que que na hora da prova ele aceita a cola? Porque no celular ou no tablet, ele está suficientemente motivado para atingir o seu limite. Então, o papel do professor é fazer com que o aluno se sinta motivado para atingir o seu limite. O limite de cada um é diferente. Então, ele tem que ver quais são as suas deficiências e tentar melhorar em cima disso, deixar essas deficiências de lado através da pergunta, através do conhecimento. Giba, você começou a gravar agora programas pequenos, justamente com essa temática, esse propósito de fazer a pessoa aprender sorrindo, aprender se divertindo, né? Para que crianças também tenham acesso. Sim, né? eu acho fundamental, sabe? Eu não acho que o ensino tem que ser sempre sorrido, cada professor tem a sua característica, mas o professor tem que estar bem postado e com alegria. Não precisa ser uma alegria de sorriso, de piada, mas se Deus me deu esse privilégio, eu vou atrás disso. Se eu posso passar de uma forma lúdica, com conhecimento, não é uma piada gratuita. Eu acho fundamental, porque a criança, ela se apega muito a personagens, a bonecos, e ela quer exemplos, ela tem um mundinho dela. Então eu tento interagir nesse sentido. Mas aí eu te pergunto, porque você usa várias disciplinas. Sim, transversalidade. Química, não, fala sério aqui para mim. Química e física é difícil, não é? É difícil, a pessoa pensa que é difícil, Mira, pelo seguinte: o início são códigos diferentes, códigos diferentes. Quando o professor vai ensinar química, às vezes ele fala, vai ter que decorar a tabela. Não tem que decorar a tabela. O aluno tem que perceber a importância e a origem de cada elemento. Por exemplo, você pega o sódio é Na. O cara fala, poxa, mas Na, o que tem a ver com sódio? Vem do latim natrium, você trabalha com a etimologia. Você pega P, a pessoa pensa o quê? P, o que seria P? Fósforo com P? Aí você vê que vem de fósforo, sim, que traz a luz. Era. O Anta já diria, ó Giba, fósforo é P por causa de palito. Não tem nada a ver, mas no universo dele ele já está trabalhando com o raciocínio. Então tem toda uma etimologia, né? Por exemplo, se você pegar o símbolo da prata, olha que interessante isso, a prata é Ag, vem de argentum do latim ou argyrus do grego. Argentina, país vizinho, terra da prata, bacia do Rio Prata, os platinos. Pegue Mercúrio, Mercúrio é da cor da prata, é o metal líquido, é Hg. Por quê? A pessoa fala, meu Deus, vou ter que decorar Hg? Não, hidroargyrus. Argyrus do grego é prata, hidro é água. Eles pensavam que o mercúrio fosse a prata derretida. Então, hidroargyrus. Quer dizer, o professor ele tem que ir atrás desse conhecimento e poder passar de uma forma mais simples para o aluno, ligado ao cotidiano. Às vezes os professores, eu dou palestra para professores, eles falam assim, professor Giba, mas se eu der liberdade para o aluno perguntar, vai ter coisa que eu não sei, e aí? Eu vou ficar numa situação difícil? Não vai. Porque se você tem essa cumplicidade, o aluno vai perceber que se você não souber, você tem que ter a dignidade de falar, olha, isso eu não tenho certeza, eu vou procurar e trago na próxima aula. Agora, quem está mais familiarizado para ir atrás do conhecimento? O professor, que ele lida com aquilo. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho nós vamos mostrar esses programas, como é que você está trabalhando, que é um projeto novo do Giba. E até lembrando aqui, Giba, pena que eu não tive um Giba na minha vida, aprendi pouquíssimo de química física, então nem ouso dizer. Não, mas o Brasil tem muitas pessoas que têm essa vocação também. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco voltamos.